Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. E esse, galera, ele não é só assim um simples vídeo. Ele é um vídeo extremamente importante que vai mostrar pra gente que na dinâmica do futebol brasileiro, com os acontecimentos, os últimos acontecimentos do futebol brasileiro e os números que eu trago aqui pra vocês são números que ativam o nosso senso de urgência. Existem maneiras dos clubes se resguardarem de toda essa movimentação da iniciativa privada dentro do futebol brasileiro e desse avanço. Avanço onde a gente vê muito clube entrando em buracos, entrando em dívidas e indo para a tábua da grande salvação, que hoje é o mundo das SAFs, né? Se apresenta dessa forma. Então é um vídeo mais voltado dessa vez ao assunto business football. Eu quero que vocês entendam a estratégia da equipe do Flamengo, que na minha visão, outras equipes obrigatoriamente deveriam. Toda equipe que se preza deveria ter essa mesma articulação. Vocês vão entender o que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos para a vinheta? Vamos para a vinheta e a gente já volta. Meus amigos, e agora eu quero conversar com vocês a respeito dos nossos novos parceiros. Vocês sabem que sempre quando eu trago um parceiro aqui no canal, eu gosto que acima de tudo seja ali um bom serviço, uma boa plataforma, algo que seja útil, algo que seja diferente para que você também usufrua de um serviço de qualidade ou de um produto de qualidade. E aproveitando o gancho que eu tinha conversado com vocês, que agora no começo do ano nós temos vários compromissos financeiros, você já pensou em pagar o IPVA de 2026? Sem dor de cabeça, sem burocracia e além disso garantir o desconto? É isso mesmo, vocês sabem que os estados aí, São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm os descontos pela cota única aí de cada estado. E com o Super App da Gringo você pode parcelar a sua cota única em até 12 vezes no cartão de crédito e você não vai perder o desconto aí fornecido pelo governo. Com isso, você aproveita o benefício da cota única e além disso, cara, coloca ali dentro do seu orçamento e flexibiliza o pagamento no número de parcelas que você quiser e que você achar melhor. Então, meus queridos, ó, não perde tempo. Já estou disponibilizando um link fixado nos comentários e também na descrição lá do Super App do Gringo. Multas, licenciamentos, todos esses tipos de serviços você tem disponível para agilizar e para flexibilizar e para caber tudo direitinho no seu bolso, tá bom? Gringo, o melhor amigo do motorista. Pessoal, falamos aí sobre economia e flexibilidade para o seu bolso, agora a gente vai vir aqui também para falar sobre uma parte que envolve o cunho financeiro das equipes brasileiras. O que está acontecendo? Vamos lá. Teve um colega aí que me chamou lá no Insta, e ele mandou para mim uma questão sobre a reforma tributária. Como que a reforma tributária vai impactar positivamente as SAFs. Nas redes sociais, o nome dele tá, eu acho que tá com o sobrenome dele. O sobrenome dele deve ser italiano. Eu não sei se é assim, amigo, que se pronuncia, né? Mucciolo. Eu não sei se é assim que se pronuncia, né, Mucciolo, mas já fica aqui já o agradecimento, tá, pelo carinho e principalmente por você ter mandado essa sugestão, que isso que você trouxe aqui pra gente, ele é uma complementação àquilo que eu já ia falar antes. Então, muito legal ver sempre a participação de todo mundo aí. E ele mandou, pessoal, para falar sobre a reforma tributária. O que está acontecendo? Nós estamos passando por um momento, com toda essa questão da reforma tributária aí dentro da política, que a tributação, a taxa de imposto, ela está sofrendo alteração, né? O modelo econômico no nosso país ele passa por momentos de transição. E o futebol ele vai entrar nisso também. Só que aí é que tá. Olha isso daqui, ó. Notícia agora, do final do ano passado. Essa notícia aqui não tem nem um mês, tá? Lá do GE. Tributação no futebol. Câmara recua e equipara clubes e SAFs em impostos de 5%. Hoje um clube associativo, ele tem uma obrigação de imposto
de uma alíquota de 5%. Quando a SAF apareceu, uma ala política falou em aumentar esses valores para 8,5%. Ou seja, uma tributação maior, porque entende-se que a SAF ela visa o lucro, diferente de um modelo associativo. Claro, o Palmeiras quer ter lucro, o Flamengo quer ter lucro, o Corinthians quer ter lucro. Sim, essas equipes elas querem ter lucro. Só que os lucros não vão para um conglomerado internacional, não vão para investidores, não vai para o bolso de um determinado dono. É um clube associativo. Ele é impactado em um mecanismo de redução de impostos. E a SAF é o contrário. A SAF, ela sofre sim essa questão do dinheiro, do lucro, impactar grandes grupos econômicos. Ir para magnatas, para empresários, enfim. Eles concluíram que o imposto da SAF ele seria maior do que no modelo associativo, ele seria de 8,5%. Porém, o projeto de lei original que previa aumentar essa tributação andou para trás, recuou. A Câmara dos Deputados votou na noite da terça-feira pela manutenção da taxa de 5% sobre a Sociedade Anônima de Futebol. E incluiu, com os mesmos 5% de alíquota, os clubes associativos. Então, clube associativo e SAF tem o mesmo mecanismo de contribuição agora, a mesma porcentagem, correto? A equiparação foi resultado de um acordo feito durante a votação de um tema na reforma tributária, que tramita em Brasília. A proposta original do projeto era de aumentar a taxa de 5% para 8,5% no caso de SAF, mas foi rejeitada em manifestações de liderança na Câmara dos Deputados durante a votação. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E só para vocês terem uma ideia de como a SAF está invadindo o nosso futebol, olha esse dado aqui, lá do GE. Hoje são mais de 100 no Brasil. Nós temos mais de 100 SAFs dentro do Brasil em atividade. Então isso aqui é um movimento em expansão. Quando a Leila vem e fala que o futuro do futebol é onde nenhum clube vai ser associativo, todos os clubes vão aderir à SAF, inclusive até o Palmeiras, ela coloca o Palmeiras no bolo, ela não está falando à toa, ela está falando que tem estudo ali. Família do marido dela mesmo já está batendo martelo para adquirir uma. E aí com isso, nós temos a matéria de ontem à noite, a matéria saiu ontem à noite, que o BAP, ele quer proibir a participação de dirigentes de outros clubes nos poderes do Flamengo. Aí você fala assim, pô Neto, mas espera aí, calma lá. Como assim dirigentes de outro clube no poder do Flamengo? A questão é o seguinte, galera. Dentro dessas SAFs que estão aparecendo pelo futebol brasileiro, você tem pessoas que fazem parte às vezes de conselho deliberativo de clubes tradicionais que paralelamente estão nesses pequenos e menores projetos de SAF. Não precisa ir muito longe. O próprio ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião extraordinária para o dia 27 de janeiro para votar uma proposta de reforma do estatuto apresentada por BAP, presidente atual do Flamengo. O presidente rubro-negro quer impedir que dirigentes de outros clubes atuem nos poderes do Flamengo. O texto diz o seguinte: ficará impedido de participar de qualquer poder ou associado que atue direta ou indiretamente como investidor, acionista, cotista, gestor, administrador, consultor ou exerça cargo de direção ou de conselheiro, remunerado ou não, em outra agremiação desportiva ou sociedade anônima de futebol, nacional ou estrangeira, independente da modalidade ou divisão que dispute, ou que dela seja torcedor notório. Ele cercou por todos os lados. O impedimento abrange participações indiretas via empresas, fundos, holds, consórcios, pessoas interpostas. Inclui também a questão de apoio financeiro, empréstimos, garantias, aportes, etc, etc, mesmo que informal ou eventual. A convocação trata a apreciação e votação sob o rito sumário, que chamou a atenção de conselheiros. Neste tipo de situação, o mais comum é propor a emenda e abrir prazo para apresentação de alteração. O rito sumário é um procedimento acelerado e simplificado de deliberação,
previsto no regime interno do órgão, usado quando o tema é considerado objetivo, técnico ou já suficientemente instruído. O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo é executivo do futebol do Remo. E o Rodolfo Landim também trabalha com outros clubes, porque ele faz parte de um grupo que adquiriu a SAF do Confiança. Vai ter gente que vai falar que isso aqui é uma manobra política. Ah, ele tá querendo fazer uma manobra política para tentar minar os poderes ali de opositores. Mas não é. A manobra dele é mais em sentido de proteger o Flamengo como clube associativo do que realmente minar opositores políticos. É aquele negócio, dois coelhos com uma cajadada só, né? Mas eu entendo a intenção dele de proteger e ele já se propôs a proteger o Flamengo de qualquer aí sombra de SAF ou do mundo SAF. Agora, a Leila deveria organizar tais mecanismos também como presidente do Palmeiras. Mas como que ela vai organizar isso? Sendo que a empresa dela emprestou dinheiro, mais de 80 milhões de reais para o Vasco. Como que ela vai organizar isso, sendo que o conselheiro do Palmeiras mais votado, o filho dele, está comprando o Vasco? Eles estão ligados, indiretamente, de certa forma, até mesmo informalmente falando, com o Vasco. Vocês entenderam? Vocês entenderam a situação como um todo? Para um gestor de bom senso, um dirigente de bom senso, ele vai começar a debater esses mecanismos. Mecanismos que colocam no estatuto, no regimento interno do clube, a proteção. Galera, isso é uma manobra muito importante. E não é só uma manobra importante, mas é um alerta. Porque é aquilo que nós falamos em outro vídeo. O projeto de 2021 da SAF, ele beneficia e acelera a SAF no futebol brasileiro. Ele não pune. E as regras de fair play que a CBF vai implementar têm que estar alinhadas, de acordo, embasadas com a legislação brasileira. E se a legislação brasileira protege o investidor da SAF, prevê até uma alíquota igual a um clube associativo, meu amigo, isso daqui é o ponto de, assim, sabe, ebulição. Para que as SAFs invadam ainda mais o nosso futebol. Elas estão sendo incentivadas a serem aceleradas aqui dentro. Isso é bom para clubes menores, só que isso também cria uma sombra perto de clubes mais tradicionais. Todo dirigente, presidente que se preze, ele deveria tomar atitudes e articular proteções via estatuto. Porque o estatuto é como se fosse uma Constituição Federal. É muito difícil você romper. Se bem que tem gente aí querendo mudar estatuto, né? Mas já é algo mais burocrático. É algo que soa até, querendo mudar estatuto para beneficiar alguém. É algo que soa muito assim, disparada de alerta. Assunto extremamente importante, peço que vocês encaminhem esse vídeo para quem vocês conhecerem, porque isso tem que ser disseminado. Isso tem que ser disseminado. Eu acredito que instituições, clubes, associativos tradicionais não precisa cair nas garras da SAF. E eu não enxergo um mundo de SAF como poesia e maravilha para o futebol brasileiro, não. Umas equipes menores sim, mas equipes tradicionais podem ser saudáveis sem ser SAF. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.